Caro youtuber, caro internauta visitante do nosso portal Resíduos Sólidos e também do portal do Biogás, eu queria conversar hoje com vocês sobre um tema interessante, que é o mercado brasileiro de biodigestores. Você já parou para pensar qual o tamanho do mercado brasileiro para biodigestores? Ou seja, quantos biodigestores podem ser construídos no Brasil somente para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos? Qual o impacto que a construção desses biodigestores vai causar no PIB brasileiro, no desenvolvimento da indústria brasileira, no setor de biotecnologia, ou mesmo o impacto na matriz energética brasileira? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabia que os biodigestores podem servir de base para o desenvolvimento sustentável no Brasil de forma prática, gerando emprego e renda, mas também oferecendo grandes oportunidades de negócio? Para responder essas perguntas, nós vamos divulgar aqui, vamos publicar uma série de vídeos e tópicos distribuídos entre o portal Resíduos Sólidos e o portal do Biogás, para explicar inicialmente qual o tamanho do mercado de biodigestores no Brasil. Então acompanhe aí na sua tela a primeira apresentação dessa série. Primeiro precisamos entender o que é um biodigestor, ou seja, como é o princípio de funcionamento de um biodigestor. Aqui nós temos uma apresentação bem resumida, onde a gente vai entender esse princípio de funcionamento de uma maneira bem básica mesmo, pessoal. Então, o que acontece na prática é simplesmente o seguinte: o biodigestor é uma central que processa matéria orgânica, independente da sua origem, e transforma essa matéria orgânica em biofertilizantes e biogás. Esse é o princípio de funcionamento básico. Agora vamos falar sobre cada um desses pontos e vamos entender como outros setores se relacionam com os biodigestores. Primeira coisa é a matéria orgânica. A matéria orgânica aqui nesse caso, ela pode ser de resíduos, mas ela também pode ser resultante de um cultivo específico. Por exemplo, alguém que planta milho para servir como substrato em um biodigestor. Vale lembrar que matéria orgânica para biodigestor a gente chama aqui tecnicamente de substrato. Então esse substrato pode vir de resíduos ou de cultivo específico. Qual a diferença? Para o biodigestor, nenhuma. Ele vai processar as duas matérias de maneira igual. E como essa apresentação vai tratar do mercado brasileiro de biodigestores, nós vamos falar então dos resíduos sólidos como base de substrato para biodigestores. Esses resíduos sólidos orgânicos, eles podem ser de diferentes origens. Vamos ver aqui algumas delas. Primeiro são os urbanos, que são gerados aí em todas as cidades e centros urbanos brasileiros. O segundo pode vir de uma estação de tratamento de esgoto. É também chamado o lodo do esgoto. O terceiro pode ser, por exemplo, de resíduos do agronegócio, resultante aí de frigoríficos, da produção agrícola, de matadouros e assim por diante. Mas também temos os resíduos orgânicos industriais, resultantes aí das cervejarias, das fábricas de arroz, celulose, destilarias, biorrefinarias, também da indústria alimentícia e assim por diante. E claro, temos os efluentes municipais e industriais e, como nós falamos anteriormente, o cultivo específico. Então, esse segmento aqui, esse setor, é o setor de resíduos sólidos, que é realmente muito grande e se estende por todas as cidades brasileiras. Após o processamento, a matéria orgânica, ou seja, a massa orgânica que fica dentro da matéria orgânica, se transforma em biogás. Esse biogás aqui pode ser convertido através de um processo de combustão normal, combustão simples, em energia térmica e posteriormente em energia elétrica. E aí nós nos envolvemos com o setor de energia. No final do processo temos então os biofertilizantes, que podem ser facilmente utilizados aí no setor do agronegócio. Depois de entender essa parte, nós vamos agora mostrar a quantidade de biodigestores que precisa ser construído para o tratamento de resíduos orgânicos em função da área estudada, no caso, resíduos sólidos ou o setor do agronegócio, por exemplo. E em outros vídeos
Nós vamos explicar então como os cálculos foram feitos para que a gente chegasse ao número de biodigestores apresentados no vídeo. Acompanhe aí na sua tela. Nesse slide temos então os 3 setores envolvidos aí para os biodigestores no Brasil, para o mercado de biodigestores no Brasil, que é o setor de resíduos sólidos, vocês estão vendo aqui em laranja, o setor do agronegócio aqui em verde e o setor de energia aqui em amarelo. Então nós temos a seguinte relação entre esses 3 setores. Primeiro, em laranja, a seta em laranja aqui significa matéria-prima, ou seja, o fornecedor de matéria-prima. Quem pode ser fornecedor de matéria-prima para o biodigestor? O setor de resíduos sólidos, está aqui nessa seta laranja, e o setor do agronegócio, aqui nessa seta laranja também. Quem pode ser consumidor de energia, seguindo essa interação aqui apresentada nesse slide. Consumidor de energia podem ser todos. O setor de resíduos sólidos precisa também de energia, imaginem aí, por exemplo, as indústrias de reciclagem, mas também o setor do agronegócio precisa de energia e o próprio setor de energia. E não importa se essa energia está na forma de energia térmica ou de energia elétrica, todos os 3 setores precisam dessas 2 formas de energia. Por último, temos aí o consumidor de biofertilizante apresentado aí na linha verde, que claro, esse aqui é o setor do agronegócio. E agora vamos ver por setor quantos biodigestores podem ser construídos no Brasil para o tratamento de resíduos. Bom, levando em consideração que o setor de energia, apesar de produzir resíduos, não vai produzir resíduo orgânico, e para construir um biodigestor a gente precisa de matéria orgânica, a gente só vai estudar então os resíduos gerados no setor de resíduos sólidos e no setor do agronegócio. E vamos chegar à seguinte conclusão. No setor de resíduos sólidos, aqui no setor de resíduos sólidos orgânicos urbanos, precisamos, para fazer um tratamento de 100% dos resíduos em todas as cidades brasileiras, precisamos construir 1.130,8 biodigestores com uma potência de 1 megawatt. O que dá um impacto no potencial elétrico do Brasil, ou seja, na potência elétrica do Brasil, a gente pode aumentar em 1,13 gigawatts de potência elétrica. Isso é bastante coisa, né? Se a gente comparar aí com algumas usinas, por exemplo, a usina de Itaipu, que tem uma potência com mais de 10.000 megawatts, ou seja, mais de 10 gigawatts. Claro que o investimento necessário para isso é de 22,6 bilhões de reais. Esse é o investimento necessário para se construir 1.130 biodigestores. 1.131 quase, né, quando a gente olha aqui. Para as estações de tratamento de esgoto, o cálculo foi muito simplório, né? O Brasil tem 5.570 cidades, segundo o IBGE em 2013, e cada uma dessas cidades precisa de uma estação de tratamento de esgoto local. Ela não vai mandar o esgoto dela para uma outra cidade. E cada uma dessas estações ela apresenta um potencial para que a gente construa biodigestores. Dessa forma, aliás, de uma forma mais sustentável, a gente poderia imaginar estações de tratamento de esgoto mais sustentáveis e poderia dizer que todas elas precisam de biodigestores, né? Todas as cidades precisam de estação de tratamento de esgoto e todas as estações podem utilizar biodigestores. Então a gente tem um mínimo aí de 5.570 biodigestores, que seria o número de cidades brasileiras. Claro que em algumas cidades pode ser que ela seja tão pequena que não viabilize o projeto por si só. Mas quando a gente pensar em viabilidade econômica, a gente tem que entender que algumas coisas são necessidades até humanas, independente de ter viabilidade econômica ou não. Uma estação de tratamento de esgoto é uma necessidade para a saúde pública. Então não vai se discutir aqui se essa estação vai ter viabilidade econômica ou não. O biodigestor entra numa estação como essa, tornando-a economicamente mais viável. Então aqui estamos falando do potencial de implantação de biodigestor, potencial máximo, que seria de 5.570 cidades, ou seja, 5.570 estações de tratamento de esgoto, e cada uma delas com um biodigestor. Também há a consideração de que
em cidades maiores, por exemplo, como São Paulo, os centros urbanos brasileiros, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, essas cidades com certeza precisarão de mais de uma estação de tratamento de esgoto. E assim aumenta-se um pouco esse potencial aí de biodigestores em estações de tratamento de esgoto. Já no setor do agronegócio, nós analisamos os dados apresentados pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, e chegamos à conclusão que podem ser construídos no Brasil 94.672,3 biodigestores de 1 megawatt de potência elétrica, o que representaria um potencial elétrico total, claro, de 94,7 gigawatts de potência elétrica. E o investimento necessário para se construir essa quantidade de biodigestores é de 994 bilhões de reais. Isso baseado em uma referência que nós tiramos aí da Alemanha, que tem biodigestores tanto para o setor do agronegócio, como também para o setor de resíduos sólidos orgânicos urbanos. E na nossa estimativa final temos a seguinte situação: para o tratamento de 100% dos resíduos sólidos orgânicos do Brasil, precisaríamos construir um total de 101.373,14 biodigestores. E isso representaria um potencial elétrico, uma potência elétrica no Brasil, né, uma adição aí da potência elétrica do Brasil de 101 gigawatts de potência, o que representaria também um volume de investimento de mais de R$ 1 trilhão. Impressionante, né? Um mercado de mais de R$ 1 trilhão. Agora você já sabe o impacto que isso causa no PIB brasileiro. Imagine a gente ter que construir mais de 100 mil biodigestores pelo Brasil, quanto emprego geraria em todas as cidades brasileiras. Imagine o impacto aí no setor de energia, quando a gente começar a produzir energia elétrica de forma descentralizada, que são aí os biodigestores. Mas aí a gente se pergunta, será que esse número realmente é real? Será que isso pode ser levado a sério dessa maneira como foi apresentada? E daí nós vamos levar em consideração duas coisas. A primeira é que nós afirmamos no início que esse seria o número de biodigestores ideal para o tratamento de 100% dos resíduos orgânicos gerados no Brasil. E todos nós sabemos que é praticamente impossível se tratar todos os resíduos orgânicos de um país, ainda mais com as dimensões do Brasil. Uma das maiores dificuldades seria, com certeza, o problema de logística, né? Como a gente iria transportar todo esse resíduo para o biodigestor mais próximo para que ele pudesse ser tratado. Por outro lado, pessoal, nós estamos trabalhando com dados que foram levantados pela equipe do Ministério do Meio Ambiente do Brasil do ano de 2008. Esse trabalho foi feito, esse levantamento, esse diagnóstico, para a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que foi apresentado em setembro de 2011. E nós sabemos que, até então, não existia no Brasil um sistema de diagnóstico eficiente, não existia o levantamento de dados de forma precisa. Vamos pegar alguns exemplos aí mais próximos e se imagine aí na sua cidade e pense realmente se foi feito um levantamento de dados sobre a geração de resíduos do seu município. Ou talvez aí na sua empresa, se foi feito esse levantamento de dados sobre a quantidade de resíduos gerados na sua empresa. Então nós estimamos que os dados apresentados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos sejam, na verdade, inferiores ao tamanho real, à quantidade real de resíduos que o Brasil gera diariamente. Portanto, as duas coisas vão se equiparar um pouco. Tanto o fato da gente não poder usar a totalidade, da gente calcular em cima da totalidade dos resíduos, né, de 100% dos resíduos sendo tratados, como também o fato do levantamento de dados não ter sido feito ainda de forma precisa. E quem sabe a gente se encontra ali mais ou menos no meio, que é onde estão realmente os dados que foram apresentados aí no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. De qualquer maneira, para tirar as dúvidas, nós vamos estar também publicando outros vídeos em que a gente mostra como foram calculados
os biodigestores, ou seja, a quantidade de biodigestores apresentada nesse vídeo. Fique ligado e atento às oportunidades desse setor, que com certeza é um setor que promete crescer muito e apresenta boas oportunidades de negócio aí no Brasil. Fique ligado então aqui no portal Resíduos Sólidos ou no portal do Biogás. Até o próximo.